Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo a palavra nos ensina. Vigiai e orai sem cessar. Meditai na palavra de Deus, que é Cristo Jesus, de dia e de noite. A vigilância, aonde acatamos as advertências do Espírito Santo e ele persevera em nós. Cristo vive em nós, não somos nós que vivemos. E Ele nos concede a chave de tudo que ligarmos aqui é ligado no alto dos céus, tudo que desligarmos aqui é desligado no alto dos céus. Combatemos um bom combate segundo a fé opera em nós, nas obras de justiça que Ele produz em nós, que é dom gratuito para que ninguém se glorie em suas obras, porque Ele não divide honra e glórias com homens. Mas a um coração contrito e arrependido, Ele não despreza e faz morada em nós. Deus nos criou, a imagem de Deus nos criou. Mas nós, através de promessas excelsas, somos consolidados como casa do Deus vivo, do qual nos é imputado como justiça, através de Cristo. Ele nos cria e através de Cristo se consolida a casa, da qual maior honra é daquele que constrói. Ele tem mais honra que a própria casa, por isso seu sacerdócio é superior ao de Moisés, porque tudo se constrói através do arquiteto, do construtor do universo, do qual, sem ele, nada do que tem havia sido feito. Por ele e para ele são todas as coisas. Aquele da qual o Pai, ele herdou tudo do Pai. E através dele nós somos co-herdeiros em Cristo e herdeiros em Deus, aonde perseveramos e ele nos compartilha a honra, a glória e a imortalidade, aonde a natureza divina. Pois não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra as suas promessas. Ele é fiel para prometer, para cumprir as promessas. Vivemos através de fé e promessas excelsas, do qual a palavra diz que homens de fé conquistaram reinos, povos e nações, fecharam boca de leão. E assim perseveramos dia após dia, porque Ele nos concede poder e autoridade através do cetro de ferro que despedaça todo jugo, que não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa contender com seu oleiro e dizer por que faz assim. Por acaso o barro pode questionar com o oleiro e dizer por que faz assim? Quem pode instruir aquele que é a própria sabedoria, onde através dele tudo se formou. Cristo, o ungido, a unção, da qual testificou da sua fé através das obras, onde quando fez a luz, viu que era bom e fez separação de luz de trevas, aonde muitos não compreendem, mas tudo se formou pela água, pela palavra de Deus, que é Cristo, a mesma água da qual acabou com o mundo antigo, segundo o dilúvio. E atualmente ele é aquele que prova a qualidade das obras, aquele que passou pelo batismo de fogo. Sim, aquele que disse, tenho que passar por um batismo, anseio muito por passar, mas já não vejo a hora. E assim ele passou. E ele é aquele que nos concede o batismo de fogo, do qual
A palavra nos diz que ainda que passeares pelo fogo, não se queima. E ainda que alguma obra seja queimada, é mais purificado, segundo o crisol, é para o ouro, assim como o fogo para a prata. Ele é aquele que nos purifica e nos santifica. E aquele que estiver santificando, santifique-se mais ainda, enquanto há tempo. Aquele que estiver purificando, purifique-se mais ainda, enquanto há tempo, da qual devemos perseverar, dia após dia, segundo o autor e consumador da nossa fé, o elo da perfeição. Aonde através do temor, que é o princípio da sabedoria, se alcança a sabedoria, e através da maturidade. Não falamos de sabedoria da era dos poderosos que já vai desvanecendo, e a fé e a inteligência dos seus pensadores, mas falando da sabedoria do alto, pura, viva e eficaz, sem hipocrisia, sem interesse, segundo o amor verdadeiro que se opera os dons irrevogáveis, aonde estamos combatendo um bom combate segundo a fé opera em nós, e destruindo toda vã filosofia, tudo aquilo que de forma natural distancia o povo de Deus, porque só há um mediador entre Deus e homens. Aqueles que falam em nome de Deus, mas rejeitam a verdade, não a forma do espírito do erro, do engano, a forma daqueles que não confessam que o Verbo se fez carne, que Deus enviou o seu Filho amado. E por isso perecem, por falta de conhecimento e por negligência no ensino, não alcançam a libertação, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas aquele que não conhece a verdade, não tem encontro com Ele, Ele disse: o negarei diante do meu Pai e dos meus anjos. Um é o que planta, o outro é o que colhe. Os anjos são os ceifeiros. Mas aquele que me confessa e crê e demonstra pelo bom proceder, do qual nos conhece pelas atitudes, reina comigo, assim nos diz a palavra. Toda planta celestial que não for o Pai que plantou, Ele arranca. E assim ele procede, porque vem a ira do Cordeiro, segundo os sem fé, segundo os incrédulos, que distanciam o povo. Mas para aqueles que perseveram, Ele é aquele que os galardoa como recompensa. Assim como vem o machado posto na raiz, porque não há por que ocupar uma terra fértil, se não produz frutos, se produz somente folhas. Quanto mais aqueles que produzem os maus frutos, do qual ali o profeta já dizia que eram insuportáveis, do qual aquele que tem discernimento e aquele que tem ouvidos sabe do que o Senhor, através do Espírito de Cristo, está a anunciar. Pois nos últimos tempos haveria homens obstinados pelo sucesso, se sentiriam maior dos homens, a ponto de querer sentar no trono de Moisés, os falsos ludibriadores, enganadores, da qual se faz sinais disfarçados, assim como o anjo, Satanás se disfarça do anjo de luz, e assim eles fariam sinais ilusórios. Fariam porque o tempo de indignação é chegado, de ira, e a porta lhes foi fechada. E o Senhor é aquele que está a os galardoar segundo as suas próprias atitudes. Porque dele não se permite zombar. Tudo aquilo que semeares, certamente colherás, quer sejam boas, quer sejam más. E assim, ele está a operar em mais uma semana que se inicia. Ele é aquele que
com cetro de ferro julga, com justiça, com equidade, na imparcialidade, exerce o direito, porque está escrito: a casa é casa de oração, não fazeis dela de comércio. E ele derruba a mesa dos cambistas, a cadeira daqueles que vendem pombos, porque aquele que usa essa sabedoria para aquilo que é mundano é um miserável, é um nu, do qual ele diz: compra de mim o ouro puro e refinado do alto, refinado 7 vezes no fogo. Compra colírio para que possa enxergar, compra vestes, o linho fino, para tampar a vossa nudez, porque o Senhor é aquele que os vence com o sopro da sua boca. Ele é aquele que tudo opera e executa, e assim ele está agindo. Ele é aquele que os vence, que derruba toda vã filosofia, aqueles que se opõem à verdade e fazem da mensagem da cruz em vão. Porque aquele que ama o mundo e o que há no mundo não ama a Deus. E assim ele está a purificar o tempo sobre todo mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, Antártida, Ásia, Oceania e Europa, levantando um povo unido numa só fé, num só propósito, num só coração sendo purificado, da qual ele restituía o coração de carne, tira toda a dureza do coração de pedra e derrama o novo espírito. Ele é aquele que, através do seu espírito, convence o homem dos seus maus caminhos e está derrubando toda heresia, derrubando todo o altar idólatra, todo o altar de olhos altivos, arrogantes, presunçosos, mentirosos, incrédulos, todos aqueles que ludibriam e enganam o povo, onde o seu Deus é o seu umbigo, aqueles que comiam da carne das ovelhas e arrancavam as suas lãs, porque o Senhor é o único bispo e bom pastor das ovelhas que são do seu aprisco e ouvem a sua voz. E ele está unindo o povo, as ovelhas que não têm pastor. Assim ele está a proceder sobre todo mundo, aonde agindo ele ninguém impedirá. O justo vive pela fé sois salvos, sois cumpridores, e tudo é possível àquele que crê. Na nossa fraqueza que ele nos fortalece, a sua graça nos basta. Porque o sábio não gloria em sua sabedoria, da qual o forte não deposite a confiança na sua força. Aquele que se julga forte, cuide para que não caia. Assim como o rico não deposite a fé nas suas muitas riquezas. Não temas quando a casa enriquece e a sua glória engrandece. Quando for, nada levará consigo. É como uma flor que murcha, uma relva que logo arrancada murcha. A vida é passageira, como um conto ligeiro, como uma neblina que se dissipa. Se alguns chegam a 70, aonde nem a isso tem chegado, e outros pela sua robustez 80 é enfado e canseira. E assim o Senhor está a operar em mais um dia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.